senador Cajuru dá a opção de como revolucionar o setor da educação, alvo de muitas críticas, inclusive pelo próprio presidente, em que o presidente em várias entrevistas falou que, de certa forma, os jovens, quando terminam de se formar nos colégios, em alguns aspectos, penduram apenas um papel na parede que não serve para absolutamente nada. Ou seja, escancarando assim um grande problema, um enorme problema na educação, no passamento, ao passar os ensinamentos, ou seja, uma estrutura de trabalho que deve ser melhorada, inclusive através das remunerações para os próprios profissionais, porém com contingenciamento de verbas destinados ao mesmo setor, ao setor da educação, só dificulta mais ainda a vida desses profissionais da área, que tem grande importância para o país, pois se não for passado seus ensinamentos para os alunos da forma em que as empresas exigem para dar empregos a esses jovens que estão saindo da escola, estão fazendo essa transição do colégio para trabalho, ou seja, acabarão entrando para estatísticas de desempregados, que são de quase 14 milhões de brasileiros, assim só aumentando ainda mais, causando um efeito maior ainda no número de desempregados, dificultando bastante. Ou seja, baseado nisso, o senador Sérgio Cajuru deu um exemplo de um país que é exemplo mundial, né, no setor da educação, que fez uma revolução imensa, um país muito menor que o Brasil, diga-se de passagem, e, como eu disse, é exemplo. Bom, gente, vamos ver aí o discurso do senador Sérgio Cajuru na íntegra, em que ele fala exatamente deste exemplo, deste país, sobre o setor da educação, como que se daria para revolucionar a educação em nosso país, trazendo aqui para a nossa realidade. Peço que assistam na íntegra e depois, quando terminar de passar o vídeo do senador falando sobre esse problema importantíssimo que temos atualmente no país, vamos fazer uma consideração rápida e encerrar o vídeo. Há um registro histórico no mundo inteiro que há 3 anos se viraliza, que aqui hoje vale a pena ser recordado desta tribuna do Senado Federal, para que autoridades pensem, reflitam, especialmente quem chega ao máximo, qual seja o cargo de presidente da República. E de um país com mais de 200 milhões de habitantes. E aqui eu vou falar de um país com menos de 6 milhões de habitantes, que era pobre até a metade do século XX, e bem pobre. Hoje, a Finlândia pode se orgulhar de ter aberto a sua primeira estrada na década de 60. Nos anos 70, os finlandeses resolveram abrir escolas e fizeram uma revolução na educação que transformou a história do país. O milagre começou com uma decisão histórica do parlamento finlandês, decidindo que todas as crianças passassem a ter oportunidades iguais de estudar em escolas públicas de qualidade. Nas escolas finlandesas, o filho do empresário e o filho do lixeiro estudam lado a lado. Estudam lado a lado. Filho do empresário, filho do lixeiro. Lá também, as mensalidades escolares não existem, lá na Finlândia. O ensino é gratuito, desde o pré-escolar até a universidade. A base do milagre finlandês foi a inclusão social. Não podemos admitir que a qualidade da educação de uma criança dependa da condição econômica dos pais. O segundo ato do milagre finlandês foi uma política radical de valorização do professor, do educador. Lá, na Finlândia, onde a polícia não pratica tiro ao alvo com os professores, o magistério foi transformado em uma carreira nobre. Os cursos de formação
de professores foi levado para dentro das universidades. Lá, ter um grau de mestrado é a qualificação básica para ensinar nas escolas finlandesas, até mesmo na educação pré-escolar, e um novo conceito de dignidade profissional dos mestres foi lá criado. A valorização do magistério provocou um fenômeno paralelo. A carreira de professor passou a ser uma das profissões mais concorridas da Finlândia, à frente, inclusive, de cursos como medicina, direito e arquitetura. A fórmula deu certo. O igualitário e eficiente sistema finlandês se tornou um dos mais celebrados modelos de excelência em educação pública do mundo e alavancou o crescimento de uma sociedade altamente industrializada que projetou os indicadores da economia finlandesa para o topo das estatísticas mundiais. Os finlandeses dizem que aprenderam uma lição. A educação pública de qualidade não é resultado apenas de políticas educacionais, mas também de políticas sociais. Concluo, a Finlândia é o 6º país no ranking da educação, com 5,5 milhões de habitantes. É o 4º no ranking mundial de inovação. É o 4º colocado no ranking e competitividade. É o 3º país menos corrupto do mundo. É o 4º colocado no índice mundial da justiça. E é um dos países mais igualitários do mundo. O 4º país no ranking de qualidade de democracia. Finalizo. A Finlândia é o 6º país mais feliz do mundo, segundo a ONU. E pergunto, para encerrar de vez, será que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem conhecimento deste país e do que lá ocorre na educação? E pergunto, no Brasil isto é impossível acontecer? Por quê? Como toda criança gosta de perguntar, por que, papai? Por que, mamãe? O nosso país, a nossa pátria amada, não pode imitar a Finlândia. Bom, gente, como vimos, o senador deu o exemplo da Finlândia, né, que de certa forma é um país menor do que o Brasil, então, obviamente, deve ser mais fácil, teoricamente, para se fazer essa revolução no sistema de educação, nesse setor que atualmente está em crise em nosso país. Porém, nós temos mais de 500 deputados, ou seja, dá para mandar uns 10 deputados para a Finlândia para estudarem como foi feita essa revolução no sistema de educação, para trazer pelo menos o mínimo, acho que o mínimo dessa revolução que foi feita na Finlândia, aqui no país, já melhoraria bastante o setor da educação. Também temos quase 100 senadores no país, pode-se mandar uma meia dúzia. Como eu disse sobre os deputados, pode-se mandar 5 a favor e 5 de oposição ao governo, senadores também da mesma forma, os 3 a favor e 3 contra o governo, isso em prol do país, isso em prol desse setor importantíssimo que é o de educação, que inclusive, se não tiver uma estrutura necessária, pode resultar em um número de desempregados maior ainda, aumentando outro problema enorme em nosso país, que no caso é o do desemprego. Bom, gente, esse foi o tema do vídeo. Peço que deixem seus comentários aí embaixo sobre o que vocês acham sobre esse assunto. Curtem o vídeo se gostarem, compartilhem com seus amigos para que eles possam ter conhecimento sobre esses 2 temas importantíssimos no nosso país e até o próximo vídeo.